todos os professores de primários com a paz do Senhor. Aleluia! Estamos mais uma lição aqui, mais uma pré-aula, né? E desse trimestre que está maravilhoso, porque vai falar sobre o nosso Jesus, que é poderoso. Gente, durante todo esse trimestre, nós aprendemos assim muitos milagres, muitas ações milagrosas do nosso Jesus. As nossas crianças aprenderam o quanto nosso Jesus é poderoso. E ele não mudou. Ele curou no passado, mas continua curando no presente. O nosso Deus, ele continua o mesmo. Mas hoje, gente, essa é a lição mais especial desse trimestre. Olha, tá vendo essa lição todinha que a gente aprendeu aqui? Essa lição é a lição muito importante. A tua criança vai aprender hoje, né, nesse domingo, sobre o maior milagre de Jesus. A gente já viu Jesus curando endemoniados, libertando endemoniados. A gente viu aqui Jesus multiplicando pão e peixe. A gente já viu aqui Jesus multiplicando tanta coisa as crianças aprenderam. Mas hoje a gente vai ver o maior milagre de Jesus. É por este milagre que você e suas crianças estão na salinha, estão na EVD. É o milagre da salvação. E nós, a gente aprende muito sobre o plano da salvação, né? Você nessa aula vai poder aí mergulhar nesse ambiente que é o ambiente dos planos da salvação. Existem livros, existem símbolos, Eu trouxe aqui um que anda comigo. Ele anda dentro da minha Bíblia, ele já está um pouquinho velhinho, olha, que é o livro sem palavras, Que toda oportunidade que eu conheço, eu vejo uma criança, eu falo desse livro sem palavras. Eu uso esse livro sem palavras, que é de cores, não tem palavras, mas tem as cores do plano da salvação, Isso já anda comigo, é minha ferramenta de evangelismo. Está aqui, ó, dentro da minha Bíblia. Está um pouquinho desgastado, mas eu boto aqui dentro do plástico e já ando com ele, E eu uso as mãos para também falar o plano da salvação. Tem um plano de salvação belíssimo das mãos. Eu vou deixar esse plano da salvação das mãos, não vou falar aqui, porque senão vai tomar muito tempo para algo que eu já preparei aqui para vocês, tá bom? Mas tem um plano de salvação das mãos que eu vou deixar aqui no Drive para vocês estudarem. Posso fazer um videozinho curtinho para vocês aprenderem como utilizar e vocês usarem, tá bom? Gente, toda a aula de hoje é baseada em Marcos, capítulo 14, versículo 43 ao 51, capítulo 15 de Marcos, do versículo 33 ao 41, e o capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. E qual é o objetivo dessa lição? É que o aluno compreenda que Jesus realiza muitos milagres, porém, o maior de todos é a salvação. E a gente já falou aqui que é a salvação, A gente vai ver aqui nessa lição desse trimestre que o Memória em Ação, ele dá aqui Atos 3 e 15. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. É um versículo que vai trazer aqui o acontecimento que nos trouxe salvação, que é a morte de Jesus e a sua ressurreição. É importante que uma das coisas primordiais esqueci de usar o meu colete como exemplo. É o colete do plano da salvação. Olha, existe plano de salvação a todo que é direito, ok? Você pode ver plano de salvação, inúmeros planos de salvação que você pode estar levando, que você sinta confortável. Porque existe aquele plano de salvação que você se sente confortável de usar, E eu queria deixar vocês muito à vontade. Por isso que eu não trouxe muita coisa, não trouxe muitos elementos aqui, porque se eu for trazer meu arsenal de plano de salvação, é muita coisa que tem lá em casa. Tem coração, tem um coração que sai um atrás do outro, é muita coisa. Se eu fosse falar aqui e eu trazer tudo, só que essa mesa não dava. E eu tenho certeza que você tem um plano de salvação daquele que é do coração, sabe? Que você toda vez usa ele
não é? E você fique à vontade para usar ele. Fique à vontade para trazer o plano da salvação que você sente mais confortável de usar. Ok? O importante é que a criança saiba que o sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição lhe garantiu o perdão dos pecados, sendo que é uma decisão pessoal e individual de cada um. A sua criança precisa entender isso. Olha, simples. Você usa o plano de salvação, mas ela precisa entender que Jesus morreu para perdoar os pecados dela e ressuscitou, não é, para lhe purificar. Não é? E agora ela precisa se tornar amiga de Jesus, através de um relacionamento. Então vai anotando isso aí, que isso aí são pontos principais para um plano da salvação. Explicar para ela que existe um Deus que ama muito ela, e quer morar com ela no céu, não é? Mas o pecado não nos deixa chegar lá. Né? E o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí você já sabe, né? Vai desenvolvendo isso aí. Né? Mas Deus, que nos ama muito, preparou um plano especial, que foi o quê? Enviou o seu filho, né, para que ele morresse em morte de cruz, para nos perdoar de todo o pecado e perdoar os pecados das suas crianças também. Né? E aí você vai trabalhando todo o plano da salvação. Gente, eu trouxe aqui um plano da salvação que eu fiz já para uma das pré-aulas, não sei se foi primário, não sei se foi jardim, a gente já ajudou aqui as pré-aulas em várias faixas etárias, eu não sei se eu usei para o primários. Se eu usei para o primários, é melhor ainda, porque você já tem esse material, e você vai reutilizar agora esse material. É a palavra Jesus. E na palavra Jesus, a gente vai ver vários cenários que vai narrar o plano da salvação. Né? E a primeira letra, eu vou deixar todo esse material aqui em Drive para vocês, tá certo? Só imprimir e montar e aplicar, tá bom? E aqui o J, né, vai falar do nascimento do menino Jesus. Era um dia de... Ali, ó, as estrelas estavam brilhando, né? E Jesus estava ali num lugar, tinha suas árvores, era ali, ó, na manjedoura, Maria deu à luz a Jesus. Possivelmente naquela manjedoura tinha os animais. E você vai colocando os animais na imagem, não é? Vai colocando essa árvore aqui, não é? E vai montando o cenário. E o J, você vai abordar a questão do nascimento de Jesus. E você vai montar o cenário do nascimento de Jesus. Né? Uma árvorezinha, os animais, Jesus com José. Né? A letra J, você vai focar no nascimento de Jesus. No Filho perfeito de Deus, que veio ao mundo em forma de homem. E ele não nasceu grandão, ele nasceu, olha, pequenininho, do ventre da barriga de Maria, né? E cresceu. E aí vem a letra E. A letra E vai trazer exatamente essa fase de crescimento de Jesus. E o que a Bíblia diz sobre essa fase de crescimento de Jesus? Em determinado momento, José e Maria vai lá para uma festa, não é? Eles vão para uma festa e eles dão conta aí do desaparecimento de Jesus. O E vai falar exatamente sobre essa fase de crescimento de Jesus. E o que Jesus está fazendo? Eles ficam aqui preocupados. Olha a carinha deles, preocupados. E eles vão procurando Jesus por todo o ambiente. Mas onde é que eles vão encontrar Jesus? A Bíblia diz que Jesus está no templo, aprendendo, ensinando, falando sobre o pai dele, não é? Ali com aqueles doutores da lei. E nessa letra E, você vai falar do que as suas crianças estão falando por aí. O que está chamando a atenção delas? É o joguinho? É a novela? É o quê? Não. A gente precisa crescer igual Cristo cresceu. E o que chamava a atenção de Cristo? O que Cristo dedicava tempo? A falar do seu pai. Glória a Deus. Não do seu pai José, mas do seu pai Deus, que está nos céus. E aí vem
a primeira letra S da palavra Jesus. E nessa letra S, você vai ver aqui algo que Jesus fazia, né? Uma das coisas boas que Jesus fazia. E eu botei aqui na letra S o cenário de Jesus multiplicando os pães e peixes com a ajuda daquele menininho que estava ali com os 5 pães e 2 peixinhos. O que as suas crianças têm entregue ao Senhor? Não é? Aquele menino tinha os 5 pães, o seu lanchinho. E o que as suas crianças têm entregue ao Senhor? Ele quer que as suas crianças entreguem a vida, a adoração, sabe, o tempo delas para Ele. E Ele vai usar isso para a glória dEle, glória a Deus. E você vai desenvolvendo esse recurso. Aí vem a letra U. A letra U é um cenário muito lindo, que é o cenário da crucificação de Jesus. Você vai ver que Jesus carregou a sua cruz, né? E tem todo o cenário até a sua morte. Ele sendo ajudado aqui, ó, pelo Cirineu, né? E ele vai aqui, ó, e você vai desenvolvendo isso, né? Que esse sacrifício Jesus fez por nos amar. Ele nos amou e ele se sacrificou, ele se entregou em morte de cruz para nos salvar. E aí vem o último S, porque você não pode, todo o plano de salvação, se você não falar da ressurreição, não adiantou nada do que você falou. Então, é importante que você fale da ressurreição, porque o milagre está na ressurreição. Cristo venceu a morte. Ele está vivo. Glória a Deus. E esse S aqui vai falar sobre a ressurreição. Por quê, tio Jadson? Porque a tumba está vazia. Ele apareceu a seus discípulos vivo, com o corpo glorificado. A cruz está vazia. E aí você faz esse momento, explica todo o plano da salvação. Se tiver alguma criança que foi convidada e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, esse é o momento de você mostrar para todos que estão ali na sua sala esse milagre em ação. É quando alguma criança que não é cristã, decide seguir a Cristo. E na escola dominical, um dos pilares da EBD é esse caráter evangelístico. Sabia, professores, que muito se fala sobre a EBD como um departamento de ensino, não é? Mas pouco de discipulado, mas pouco se fala na característica primordial da EBD, que é da evangelização. Não é somente a campanha evangelizadora. A EBD também tem esse caráter. Está dentro dos pilares da EBD esse caráter evangelístico. Então, essa aula é uma aula propícia para você chamar muitas crianças não evangélicas e falar desse maior milagre, o milagre da salvação. Gente, é isso aqui. Vou deixar esse material no Drive. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, que todos possam ser alcançados por essa mensagem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular
81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.